Um bom sábado. Eu louvo a Deus por participar dessa festa espiritual, por passar esse sábado aqui na igreja do IASP. Para mim, que tenho trabalhado há algum tempo em internato, é um privilégio servir essa causa e perceber como o internato tem algumas coisas marcantes. E você, que talvez esteja aqui uma primeira vez, ou mesmo para aqueles que já estão acostumados com o culto, com certeza perceberam alguns diferenciais. Nós ouvimos uma bela música com um coral do ensino superior. A orquestra esteve acompanhando o nosso serviço de louvor. E assim nós temos esses pequenos privilégios, regalias que o nosso Deus nos dá durante o culto de sábado. Deus seja louvado por tudo isso. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar você, assim como nós estamos, a orar mais uma vez. Você pode até se perguntar, mas nós já não oramos? É bem verdade que sim, mas o Espírito Santo agora quer nos falar. Nós vamos abrir a Bíblia com a convicção de que esse não é apenas um livro histórico, mas é um livro inspirado por Deus. E para entendê-lo, precisamos, sem dúvida alguma, do poder dos altos céus, do poder daquele Deus que inspirou, que agora vai nos iluminar. Assim como você se encontra, incline a sua cabeça por gentileza, feche seus olhos para nós orarmos. Grande Deus, louvado seja o teu nome. Agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, por essa instituição, pela certeza do teu cuidado, nos pequenos detalhes, e porque o Senhor permite que esses alunos que se achegam aqui, não tenham apenas, ó Pai, instrução acadêmica com excelência, mas além disso, a oportunidade de conhecer o Teu amor. Fica conosco, prepara o nosso coração agora para receber a Tua palavra. E mais do que simplesmente entendê-la, queremos sair daqui com a convicção de que o Senhor vai nos capacitar para praticá-la. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Rosa era uma mulher comum. E como todas as pessoas comuns, ela estava num ônibus voltando de um dia de trabalho. E o que parecia ser um dia comum se tornou algo extraordinário. Há 60 anos, quando Rosa subiu naquele ônibus e tomou o seu assento, ela jamais imaginou a repercussão de um simples ato de coragem que partiria dela. Em Montgomery, no Alabama, como em muitos estados americanos, haviam leis segregacionalistas, leis que dividiam as pessoas pela sua etnia. Rosa era uma mulher negra. E havia algumas restrições a pessoas negras nos Estados Unidos. Eles não poderiam entrar em todos os locais. Eles não poderiam estar em todos os estabelecimentos. Nos cinemas, por exemplo, as pessoas negras, elas pagavam e entravam por trás, ocupando os piores assentos que estavam disponíveis. E nos ônibus, eles davam o dinheiro da tarifa para o motorista, desciam do ônibus, entravam pela parte de trás, e a eles só cabia o direito de se assentar caso não houvesse uma pessoa branca em pé. Naquele dia, enquanto Rosa estava assentada, um homem se aproximou, um homem branco, e ele começou a pigarrear, dando a entender que ela deveria se colocar no seu lugar. Como uma mulher negra, era o seu dever levantar-se e dar o lugar para ele. Mas da mesma maneira como estava sentada, Rosa permaneceu. E o homem teve que, de uma maneira indelicada, mas ainda dentro dos padrões morais daquela época, lembrar a Rosa de que ele deveria estar sentado e não ela. Por favor, senhora, você poderia, por gentileza, se levantar para que eu me assentasse?
A resposta de Rosa foi, no mínimo, surpreendente. Ela disse, não, não posso. Porque eu paguei esse ônibus tanto quanto você. O mais estranho aconteceu porque o motorista ouviu esse curto diálogo, estacionou o ônibus e disse, senhora, se você não se levantar, nós não iremos continuar a viagem. Com a tranquilidade que lhe era peculiar, Rosa declarou, então nós não vamos continuar a viagem. A polícia teve que intervir. Rosa foi presa naquele dia e teve que pagar uma multa de $14. Mas graças a uma atitude no mínimo incomum de uma pessoa comum, um grande movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos, inspirado pela pregação de Martin Luther King Jr., entre outros líderes, se levantou. E um boicote aos ônibus foi organizado. De maneira que as pessoas começaram lentamente a reconhecer o direito daquelas pessoas negras, como sendo seus iguais. Como eu disse a princípio, essa história aconteceu há 60 anos. Precisamente em 1955. Mas eu quero que você pense agora comigo. Nesses 60 anos, será que o nosso mundo é um lugar, hoje, isento de preconceitos? Será que as pessoas ainda continuam a ser discriminadas pela cor da sua pele, pelos seus costumes, talvez pela sua religião? Eu me lembro que no começo desse ano, nós tivemos um atentado que comoveu o mundo inteiro. Quando alguns terroristas islâmicos invadiram uma revista francesa, a Charles Hebdo. E eu me lembro que eu tive um motivo adicional para ficar preocupado com essa história toda. Os meus pais estavam chegando em Paris um dia depois do atentado. E eu e minha esposa começamos a ficar muito preocupados porque nós não tínhamos notícia deles, não tínhamos o contato deles. E sabíamos pelas notícias da televisão e pelos informes que Paris estava um caos. E a minha esposa em algum momento disse, olha, do jeito que os seus pais são tão desligados, é capaz que eles estejam lá e nem percebam o que está acontecendo. E era verdade. Minha mãe só descobriu que ela estava no meio de uma cidade em caos e preocupada com novos ataques terroristas uns 2 dias depois. Que eles entraram na internet e conferiram o que realmente estava acontecendo. O mundo todo tem respingado conflitos dessa natureza. Os judeus em Paris e nas grandes cidades europeias têm abandonado seus lares e voltado para Israel, ou pelo menos ido aqueles que não haviam morado antes no país, com medo de ataques envolvendo questões religiosas. Mas eles não são o único grupo afetado. Na verdade, a nossa sociedade, que é uma sociedade composta por tantas pessoas diferentes, ela sofre com essa questão da convivência. Ela sofre pelo desrespeito ao limite do outro. Seria muito mais fácil se todos nós conseguíssemos lidar com essas diferenças de uma maneira agradável, talvez com um bom humor. Eu tenho um amigo no mestrado, eu tenho a oportunidade de estudar na Argentina durante 2 meses. E lá eu sou o único aluno brasileiro na turma. Temos 3 estrangeiros, dos quais eu sou o único brasileiro. E eu fiz uma amizade muito grande com os meus colegas, e há um pastor que trabalha na Argentina, Javier Baldano, muito amigo. E ele se aproximou de mim nessas férias, me deu um abraço e disse assim, olha, graças a você, eu estou mudando a minha ideia sobre os brasileiros. Eu até acredito agora que é possível que os brasileiros possam se salvar. Seria muito mais simples se todos nós lidássemos com as diferenças com um bom humor. Mas essa não é a realidade. O caráter de uma pessoa é provado não pela sua relação com aqueles que lhe são iguais, mas pelo modo como ele trata
os diferentes. E se isso é um fato, o que nós poderíamos dizer de Jesus Cristo? Como é que Jesus tratava as pessoas que não pertenciam ao seu grupo, que não pertenciam ao seu povo, que não pertenciam ao mesmo extrato social, talvez aquelas pessoas que fossem marginalizadas? Essa pergunta ela é muito crucial. Afinal de contas, se nós entendermos qual era o relacionamento de Jesus com aquelas pessoas ditas excluídas, nós podemos aprender com ele a resolver um dos piores problemas contemporâneos. Um problema que pode assumir várias facetas. Na verdade, todos nós, em algum grau, de alguma maneira, somos preconceituosos. E seria uma máscara dizer o contrário. Mas se somos preconceituosos, pelo menos podemos começar a admitir o problema e buscar a solução no exemplo de Jesus. Quando você olha para a Bíblia, Jesus ele não apenas tratava bem aquelas pessoas que eram diferentes, mas ele dava uma atenção especial dentro do seu ministério para alcançar essas pessoas, para contextualizá-las no grande propósito de Deus, que é a salvação. Pessoas que talvez de uma outra maneira não tivessem acesso àquilo que ele vinha oferecer, ele fez questão de ir ao encontro delas, oferecendo a salvação. Você percebe que Jesus, especialmente no Evangelho de Lucas, ele tinha um hall de amigos, um hall de convivência que incluía pessoas que hoje nós não teríamos coragem de nos aproximar. Jesus, por exemplo, admitia em seu convívio os publicanos. A gente tem que se lembrar quem eram esses homens. Eram traidores. Os publicanos naquela época, os publicanos legítimos, eram romanos. Mas eles recrutavam pessoas do meio de Israel para ajudarem no seu serviço de coleteria de impostos. E ao fazer isso, esses judeus que agora se tornavam coletores, eram considerados traidores da pátria. Porque eles não apenas roubavam dos seus compatriotas, dando dinheiro dos impostos para Roma, mas eles cobravam além das taxas permitidas para o seu próprio enriquecimento. Eram pessoas corruptas. Além disso, Jesus se relacionava com as prostitutas. Ele buscava essas pessoas marginalizadas e oferecia para elas a salvação. Jesus também, numa época em que a medicina era extremamente precária e muitas vezes se confundia com práticas mágicas, ele dava atenção para pessoas que haviam sofrido há muitas décadas por problemas de saúde sérios. Mas existe uma história, dentre muitas que os evangelhos contam, que para mim é especial. E eu escolhi estudar essa história. Ao invés de pegar vários exemplos isolados, eu acredito que nós vamos ter mais benefício entendendo como Jesus se relacionava com as pessoas diferentes, se nós analisarmos esse caso que se encontra no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 4. Quando você lê essa história bem conhecida, algumas coisas chamam a atenção. O capítulo 4 de João começa explicando para a gente que Jesus ele se deslocou da área onde estava devido à iminência de um conflito. Os fariseus, líderes religiosos, haviam feito uma contenda desnecessária que poderia afastar os discípulos de Jesus dos discípulos de João Batista. E há uma ligação muito grande entre João Batista e Jesus no ministério de João, como não aparece em outros evangelhos. E para evitar esse conflito entre os seus discípulos e os de seu primo, Jesus se desloca para uma outra região. O verso 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Essa expressão, era-lhe necessário, acontece apenas 4 vezes nos evangelhos. E essa é uma delas.
E a Bíblia mostra para nós que Jesus ele foi para uma região bem interessante, onde ele se encontra com uma mulher interessante. Eu quero que você imagine essa cena. Um viajante tão sujo que parecia vestido com pó. E do outro lado, uma mulher tão desconfiada, que sai na hora mais quente do dia, apenas para evitar a fofoca das suas vizinhas. Esse é um encontro improvável, mesmo porque essas pessoas pertencem a dois povos inimigos, rivais. Seria mais ou menos como um encontro entre um inglês e um alemão na época do pós-guerra. Ou entre um homem branco e um negro no estado de Alabama, por volta da década de 50. Mas o que parecia um palco de discórdia e conflitos inevitáveis, sem dúvida se transformou na demonstração da graça, do perdão e da salvação de Deus. Você lê na Bíblia, no comecinho desse encontro, sobre a diferença e a estranheza entre eles. Jesus ele se adianta, e a Bíblia diz, no verso 7, que ele faz um pedido que não tinha nada de especial. Ele simplesmente, diante de um poço e de uma mulher que tinha como extrair água, solicita que ela lhe dê um pouco para beber. Mas esse pedido, que não teria nada de extraordinário, causa estranheza na mulher, a ponto dela dizer, no verso 9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o comentário do evangelista, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Na verdade, o que tinha acontecido era mais ou menos o seguinte: no ano 722, antes de Cristo, os judeus haviam sido deportados para a Síria. Por judeus aí nós entendemos as tribos do norte, que a Bíblia chama de o reino de Israel. E no lugar, na terra deles, foram estabelecidos outros povos que se misturaram com poucos judeus que haviam ficado. Essas pessoas deram origem aos samaritanos da época de Jesus. Eles misturaram as suas crenças com as tradições judaicas. Por exemplo, os samaritanos, eles aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, chamados de o Pentateuco. Mas junto com o Pentateuco, eles colocavam outras crenças. Quando os judeus voltaram do exílio, isso depois da época da Babilônia, e começaram a reconstruir a cidade, os samaritanos permaneciam lá. Mas eles criaram um conflito, porque os judeus não permitiram a eles participar na reconstrução do templo. E assim os samaritanos construíram um templo rival, no Monte Gerizim. Então cada um tinha o seu templo, cada um tinha a sua religião. O que é curioso é que no ano 6 depois de Cristo, houve um incidente que piorou um pouco mais esse conflito. Alguns samaritanos, eles foram na época da Páscoa até o templo de Jerusalém e jogaram ossos humanos por cima do altar, contaminando o templo de Deus. Imagina como a situação ficou tensa. Então é de se estranhar que um judeu falasse com o samaritano. Talvez a primeira coisa que aquela mulher deve ter pensado é: bom, esse homem deve estar realmente com muita sede. O seu desespero é grande porque ele está falando comigo. Um judeu nunca faria isso. Quando você olha para essa história, a reação de Jesus, ela é interessante, porque Jesus ele fala no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. Jesus fala aqui do dom de Deus. Essa expressão aparece apenas 2 vezes no Evangelho. A outra vez que nós vemos essa mesma expressão é no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 8, quando Jesus disse aos seus discípulos: de graça recebei, de graça dai. É a mesma palavra. O que ele está dizendo aqui é que Deus tem graça a oferecer. Deus tem um presente para aquela mulher, o qual ela não pode pagar. Mas esse presente indica
salvação. Um presente não merecido, mas capaz de transformar a sua vida. É curioso que depois disso o diálogo prossegue. E eles vão caminhando assim com uma certa tranquilidade. Essa mulher, ela entra, a história dela, num lugar estratégico do Evangelho de João. Você se lembra o que acontece antes? Antes de João capítulo 4, existe João capítulo 3. Bom, até aí nenhuma novidade. Mas você se lembra do que tinha no capítulo 3? Qual encontro Jesus teve? Jesus se encontrou com Nicodemos. E eu fico pensando que duas pessoas tão diferentes. Nicodemos era um homem, e aqui nós estamos diante de uma mulher. Nicodemos era um judeu, ela era uma samaritana. Nicodemos, a sua importância, ela aparece no texto, porque depois de mencionar o seu nome, é dito que ele era uma autoridade entre os judeus. A samaritana, nem nome aparece para ela. Ela era uma mulher comum. Nicodemos, nós temos menção a ele fora da Bíblia. A samaritana, pouco se sabe sobre ela. E há um paralelo interessante, porque em João 3,5 e João 4,10 se repete uma expressão rara, quando a Bíblia diz, e respondeu Jesus. Há um paralelo entre esses dois diálogos. Talvez o evangelista quisesse que eu e você percebêssemos uma grande verdade. Jesus era o Jesus que atendia as pessoas cultas, as pessoas ricas, as pessoas importantes. Mas ao mesmo tempo, era aquele que atendia as pessoas marginalizadas, as pessoas sem nome, as pessoas sem aparente importância. Era o Jesus de todos. O Jesus que não se preocupava com o tipo de repercussão que o seu diálogo teria. Tanto é que Nicodemos, um homem importante, procura Jesus em segredo, no meio da noite. E a samaritana, uma mulher sem importância, se encontra com ele num lugar público, onde todos poderiam vê-los. Jesus não está preocupado com o lugar ou a circunstância do encontro, mas está preocupado em atingir a pessoa com a mensagem que ele tem. Você conhece a história? Jesus começa a conversar com a mulher. Em algum momento, Jesus toca num assunto um pouquinho mais indelicado. Ele pede para que a mulher chame o seu marido. E ela responde, talvez de uma forma mais abrupta, eu não tenho marido. E ele revela um detalhe curioso, é verdade, você já teve 5 maridos. 5 maridos. E esse que está com você não é exatamente o marido. A mulher fica surpresa, porque agora não está apenas diante de um judeu diferente, mas de um homem que é um profeta, que conhece os detalhes íntimos, alguns dos quais ela gostaria muito bem de esconder. E o diálogo prossegue e chega ao seu coração no verso 20. Ela diz assim para Jesus, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Afinal de contas, Jesus, quem está certo nessa disputa durante séculos? Os samaritanos ou os judeus? Nós devemos adorar no Monte Gerizim, como querem os samaritanos, ou em Jerusalém, como querem os judeus? Qual é o lugar certo que Deus reservou? Onde está a verdade nessa disputa? Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele poderia contemporaneizar. Ele poderia dar aquela disfarçada, não dizer nem sim, nem não, evitar polêmicas, agradar a mulher, desviar o assunto. Ele poderia ter feito isso. Mas essa é uma lição que eu aprendo do ministério de Jesus. Ele cativava as pessoas. Ele atraía a atenção do público. Mas ele nunca sacrificou a verdade para isso. Ele sempre, e de forma pontual, dizia o que deveria ser dito. Falava com propriedade, com certeza, aquilo que era a vontade de Deus. E ele responde sim a pergunta feita pela mulher. Ele diz para ela, creia em mim, mulher, verso 21, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém.
Ele fala no verso 22 que a salvação, sim, vem dos judeus. Nessa disputa, os judeus estavam corretos. Eles representavam o povo de Deus. Ainda assim, no verso 23, ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores, quer sejam eles judeus ou não. No finalzinho do verso 23, ele diz assim: são esses os adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Verso 24, um verso muito conhecido: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra adoração, ela aparece algumas poucas vezes nos evangelhos. Geralmente com um sentido muito físico. Muitas vezes quando você lê na Bíblia que as pessoas caminham até a presença de Jesus e elas se ajoelham diante dele, esse é o mesmo verbo indicado aqui nesse capítulo e traduzido como adoração. A adoração, portanto, tem que ver com essa postura de ir até a presença de Jesus e se ajoelhar diante dele. E muitas vezes nos evangelhos, o que acontece é que a maior parte dessa adoração, ela se refere mesmo à pessoa de Jesus. Já no evangelho de João, nós temos 11 vezes o uso dessa palavra. E dessas 11 vezes que aparecem, 9 somente nesse contexto que nós acabamos de ler. Parece que o capítulo 4, ele dedica muita da sua atenção para falar sobre adoração. E quando a gente pensa em adoração, existe uma pergunta por detrás: quem é Deus? Quem é esse Deus que pede para ser adorado? Quem é esse Deus a quem os próprios anjos, seres magníficos e perfeitos, dedicam do seu tempo e atenção para adorar? Quem é esse Deus? João capítulo 4 responde essa pergunta, mostrando que o Deus a quem Jesus veio representar é um Deus que aceita e se relaciona com todo tipo de pessoa. Deus possui uma verdade, e o texto diz isso: os adoradores devem se aproximar diante dele, de uma determinada maneira, num determinado lugar, com uma determinada atitude, tudo em conformidade com a palavra de Deus. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, Deus quer pessoas de todos os lugares. Deus quer pessoas que tenham no coração essa convicção. Adoradores que adorem em espírito. Todos são convidados. É como se você tivesse a oportunidade de olhar para a varanda de Deus e encontrasse na soleira na porta um tapete com uma mensagem dizendo: todos são bem-vindos. Esse é o Deus a quem Jesus veio representar. Mesmo diante de uma mulher com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, de um povo diferente, Jesus veio dar atenção e cativar, mostrando que todos são bem-vindos. Eu queria, nesse momento, dizer algo para você. Eu não sei qual é a sua visão sobre Deus. Eu não sei como você se sente em relação a esse Deus. Se longe, se próximo. Talvez você conheça muito sobre Deus, mas não veja a Ele como um ser pessoal, a ponto de você pensar em Deus como um amigo. Mas eu quero dar uma oportunidade para você. Não vou convidar você para vir à frente, mas eu queria que durante 1 minuto você orasse. Talvez a oração já seja uma prática comum para você, ou talvez seja algo estranho, diferente. Mas eu o desafio a orar. E nesse momento, na sua oração, converse com Deus e peça a Ele para que Ele mostre a você quem Ele é. Para que Ele o ajude a conhecê-lo e se relacionar com Ele. Você vai ter 1 minuto para fazer essa oração. Depois da sua oração, eu quero gastar um tempo para que eu ore por você. E Deus atenda a nossa oração, fazendo com que nós nos aproximemos dEle. Sabe que uma das coisas mais difíceis da vida talvez seja entender o outro.
Isso é comum nos lares. Isso é um desafio para pais de filhos adolescentes. Isso é um desafio para nós que vivemos num lugar onde pessoas de toda parte se aproximam. E você tem que conviver com gente de muitos estados do Brasil ou talvez de fora do país. Mas uma coisa é certa. Talvez o maior desafio seja conhecer a Deus. Quer alguém mais diferente do que Deus? E mesmo assim, Deus é quem toma a iniciativa. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus quer conhecer você. É porque Ele trouxe você aqui, para que você ouvisse sobre Ele, ouvisse música sobre Ele, lesse a Bíblia e de alguma maneira sentisse que Ele está próximo. E nesse momento, nós vamos conversar com Deus. Aproveite bem esse tempo, esse seu 1 minuto, porque depois nós vamos orar. Mas esse é o seu momento. Senhor nosso Deus, nós vivemos num mundo onde existem preconceitos, divisões e injustiças. É difícil viver aceitando e convivendo com pessoas que pensam de uma maneira tão diferente da nossa. Mas obrigado, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, foi exatamente isso que Ele fez. Ele tinha amor, carinho e atenção para todo tipo de pessoa. Nós vimos na história daquela mulher de Samaria, como Jesus desarmou seus preconceitos e ofereceu para ela a água da vida, a salvação, o dom de Deus. Nós queremos isso também nessa manhã, Senhor. Queremos dessa água que sacia para sempre. Queremos uma relação mais íntima com o Senhor, mais próxima, a tal ponto que consigamos, com propriedade, chamar o Senhor de nosso amigo. Por favor, ó Pai, se temos andado distante de Ti, ou se ainda não paramos para considerar com seriedade a possibilidade de conhecer o Senhor, ajuda-nos a vencer o nosso próprio preconceito. Talvez muitos que estão aqui tenham preconceito de Deus, tenham medo dele, medo de se relacionar com alguém que não conhecem. Mas tranquiliza-nos com a certeza de que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que se preocupa, um Deus acessível. Por favor, ó Pai, abençoa-nos nesse sentido, para que, ao sairmos aqui, pelo menos uma coisa tenhamos em mente: que o Senhor nos ama e que quer nos conhecer e ser conhecido por nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus.